Olá novamente, meu nome é Clayton e eu vou para a terceira videoaula aqui explicando alguns programas que podem ser bem úteis para melhorar o desempenho da sua máquina, né? Ou seja, do seu computador. Na última videoaula a gente falou um pouquinho do software Recuva e hoje a gente vai falar um pouquinho do Defragler, né? Que também é um software da empresa Piriform e ele também é um software gratuito como todos esses são, né? E ele serve para desfragmentar o disco. Aliás, o que é desfragmentar o disco, né? A gente vai pegar o exemplo aqui dessa pasta aqui do meu computador, anime e seriados. Vamos clicar nas propriedades dela. Bom, aqui a gente tem o tamanho dela e o tamanho em disco. Basicamente, olhando por cima e arredondando, os tamanhos são iguais. 13,5 GB e 13,5 GB. Porém, se a gente olhar o tamanho somente em bytes, a gente vai ver que o tamanho é diferente, né? Ou seja, a diferença entre o tamanho em disco e o tamanho do arquivo vai dar uma diferença de tamanho, certo? Uma diferença de bytes. Esses bytes estão sendo desperdiçados no seu HD. E desfragmentar o disco é exatamente isso. É igualar o tamanho e o tamanho em disco, né? Das pastas e arquivos, né? Então vamos lá. Primeiramente você vai ter que fazer um download do Defragler, né? Também pelo Baixa Aqui, né? Ou por outros gerenciadores de download, né? E você vai ter que instalá-lo, que é um processo bem simples. E agora eu vou ensinar como executar esse programa, né? Você vai clicar 2 vezes no atalho Defragler. E aqui já vai abrir aqui essa interface aqui que você vai poder utilizar, né? Aí aqui vai falar algumas informações do seu disco local, né? Do C2 pontos. A capacidade do meu, por exemplo, é 298 GB. Está sendo usado 31%, que é 92,5 GB, e o espaço livre é 205,5 GB, né? Ele está sendo desconhecido aqui se ele já foi fragmentado ou não, e o status pronto, ou seja, ele já está pronto para ser desfragmentado, né? Aqui a gente tem algumas informações, aqui a gente tem como se fosse um gráfico do nosso HD, né? Do nosso disco, de armazenamento, né? Esses espaços pretos são os espaços onde tem realmente algumas pastas, esses espaços em branco são alguns espaços onde não tem nada, né? Esses espaços mais cinzas são os espaços que podem ser desfragmentados, né? Aqui você tem duas opções. Como você pode ver, o status está pronto. Você tem duas opções. Você pode analisar primeiro ou você pode desfragmentar, que seria analisar e desfragmentar de uma vez, né? Então, vamos aqui primeiro analisar. Está sendo analisado aqui. Aqui vai ser um pouquinho rápido. Aí foi 100% feita a análise, né? E aqui você pode visualizar todos esses arquivos, né? Esses arquivos que podem ser desfragmentados, né? Ou seja, são muitos arquivos mesmo que pioram o rendimento do seu computador. E aí você pode clicar no botão desfragmentar, que é a opção para você desfragmentar esses arquivos analisados. Vamos lá. Vai estar demorando aqui um pouquinho, né? Construção de lista de arquivos, né? Que é a primeira fase. E aqui vai começando a desfragmentação. Eu vou pausar um pouquinho o vídeo aqui, porque esse processo de desfragmentação é um pouco demorado. Daqui a pouco a gente volta aí, então já com o processo pronto. Aí pessoal, depois de quase 3 horas aí, né, de espera, o disco foi desfragmentado com sucesso. Aí ó, desfragmentação concluída, aqui escrito aqui, e 10% daquele espaço foi retirado da memória, né? Então veja, do HD aliás, veja que realmente isso funciona muito bem, né? Aqui, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas era aproximadamente 60% de espaço livre. Agora foi para 72%, né? Ou seja, mais ou menos 10% realmente, né, de espaço livre. E aqui ainda tem mais alguns pequenos comandos aqui, por exemplo, como visualizar arquivos. São aqueles arquivos lá que foram fragmentados, né? E algumas pesquisas aqui para mostrar os arquivos maiores ou menores, né? Ou seja, a desfragmentação realmente funciona e o computador fica muito mais rápido com ela, né? Veja que o desempenho pode parecer que não, mas já aumentou um pouco do computador. Aqui a gente tem mais algumas informações. E é isso aí, pessoal. Esse foi o Defragler, né? Mais um dos programas para facilitar a nossa manutenção da nossa máquina, né? Do nosso computador.
E na próxima videoaula eu vou apresentar o último programa, né? Que é o Space, da Piriform também. Obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê aí.